Valeu aí, Leonai. Vamos lá para mais uma contradição da Bíblia, aquilo que dizem ser a palavra inerrante de God. Mais uma aí para provar que isso é uma grande baboseira. Em Números, no capítulo 25, o povo de Israel começa a se prostituir com as mulheres dos Moabitas, ou filhas dos Moabitas. E elas seduzem essa galera para adorarem os deuses delas. Pois é, então diz que Israel se juntou a Baal Peor, outro God, e Deus ficou tão enciumado que disse a Moisés que deveria enforcar toda a galera que tinha feito isso para que a ira dele se apartasse. E nesse meio tempo da matança, né, o que acontece? Um cara israelita tá chegando lá e tá a galera toda na tenda da congregação chorando, e esse cara chega junto com uma mulher, midianita. E aí Finéias fica irritado, pega uma lança e vai lá e vara tanto o cara quanto a mulher. E diz que depois que isso acontece, a ira do Senhor foi embora. E aí entra o versículo 9 de Números 25, dizendo assim: e os que morreram daquela praga foram 24.000. E aí, em 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo, ao falar de alguns eventos que Israel havia cometido de erros, ele cita também essa passagem de Números 25 e diz assim no versículo 8: e não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E aí, são 24.000 ou são 23.000? Para aquilo que o pessoal gosta de dizer, daqueles que acreditam nessa maluquice, de que a Bíblia é inerrante, que ela não tem erros, isso daí já é um erro grotesco. 1.000 pessoas é um diferencial absurdo. Se fosse uma, já seria errado. Né? Não poderia ter esse tipo de discrepância, uma vez que essa Bíblia teria sido inspirado por God, beleza? Aí você vai ter apologegues, ou apologetas, né? Falando uma série de babaquices para tentar harmonizar ou acobertar esse erro. Mas não tem. Qualquer tipo de saída que alguém tente fazer, você vai ver que não corrige o erro, entende? E já não faz sentido nem existir apologeta, né? Porque isso já prova que a fé deles não é racional e tampouco é verdadeira, porque eles não conseguem provar na prática que aquilo que está escrito é um fato. Eles só têm que ficar tentando de alguma maneira defender o indefensável. Pois é, mas tem gente que ainda não chegou no nível de raciocínio tão crítico a ponto de acordar para essa realidade, né? Será que é problema de educação ou será que é o problema da fé que ferra com a educação mesmo com pessoas inteligentes? É uma hipótese a ser pesquisada, não é? Na verdade, até tem pesquisas que vão mostrar alguma coisa a respeito. Mas quem sabe no outro vídeo a gente fala sobre isso, né? Então, mais uma vez aí, provado que a Bíblia não é a palavra de Deus de forma alguma, não deveria ter um erro sequer. E se já tem esse, já se lascou. Mas desde o livro de Gênesis, você já começa encontrando erros, né? E vai seguindo o resto dela. Sai da caverna,